Uh. Yeah. Uh. Yeah. Olá, leitores! Aqui é a Maria Clara do canal Pura Leitura. Sejam bem-vindos a mais um capítulo de Palavras de Radiância. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder esse livro maravilhoso. Palavras de Radiância por Brandon Sanderson. Livro 2 do Relato da Guerra das Tempestades. Capítulo 18. Ferimentos. Forma erudita para paciência e pensamento, mas de suas ambições inatas tome consciência. Embora o estudo e diligência rendam pagamento, o destino pode ser a perda da inocência. Da canção de listagem dos ouvintes, 69ª estrofe. Os novos rapazes estão progredindo, Gancho, disse Lopen, dando uma mordida em alguma coisa envolta em papel que estava comendo. Vestindo seus uniformes, falando como homens de verdade. Engraçado, só levaram alguns dias, nós levamos semanas. Os outros homens levaram semanas, mas você não, replicou Kaladin, protegendo os olhos do sol e se apoiando em sua lança. Ainda estava na área de treinamento dos Olhos Claros, vigiando Adolin e Renarin, que recebia as primeiras instruções de Zahel, o mestre espadachim. Você estava bem disposto desde o primeiro dia em que encontramos Lopen. Bem, a vida era boa, sabe? Boa? Você havia acabado de ser designado para carregar pontes de cerco até morrer nos platôs. Disse Lopen, mordendo sua comida. Parecia uma fatia grossa de pão com algum recheio gosmento. Ele lambeu os lábios, depois passou a comida a Kaladin, para liberar sua única mão, de modo que pudesse enfiá-la no bolso por um momento. Você tem dias ruins, você tem dias bons, tudo acaba se equilibrando. Você é um homem estranho, Lopen, comentou Kaladin, inspecionando o alimento que Lopen estava comendo. O que é isso? Chouta. Juta? Chouta. Comida herdasiana, Gon. É muito bom. Pode dar uma mordida se quiser. Pareciam pedaços de carne indefinível lambuzados em algum líquido escuro, tudo enrolado em pão grosso demais. Nojento, disse Kaladin, devolvendo, enquanto Lopen dava a ele, a coisa que havia tirado do bolso, uma concha com glifos escritos dos dois lados. Você está perdendo, disse ele, dando outra mordida. Você não devia andar por aí comendo desse jeito, observou Kaladin. É falta de educação. Não, é conveniente. Veja só, está bem embrulhado. Posso andar por aí, fazer coisas, comer ao mesmo tempo. Desleixado, disse Kaladin, inspecionando a concha. Ela listava as contagens de Sigizil de quantas tropas eles tinham, quanta comida Rocha achava que precisavam, e as avaliações de Teft de quantos dos ex-carregadores de pontes estavam prontos para treinamento. O último número era bastante alto. Quando sobreviviam, os carregadores ficavam fortes por carregar as pontes. Como Kaladin provara em primeira mão, isso podia se traduzir em fazer deles bons soldados, contanto que se motivassem. No verso da concha, Sigizil havia delineado um caminho para Kaladin patrulhar fora dos acampamentos de guerra. Ele logo teria verdinhos o bastante para começar a patrulhar a região ao redor dos acampamentos de guerra, como dissera a Dalinar. Teft achava que seria bom que Kaladin fosse com eles, pois isso permitiria que os homens novos passassem algum tempo com seu capitão. Noite de grande tormenta, observou Lopen. Sig diz que vai cair 2 horas depois do crepúsculo. Ele achou que você fosse querer fazer preparativos. Kaladin assentiu. Outra chance para aqueles números misteriosos aparecerem. Nas 2 vezes anteriores, eles haviam surgido durante tempestades. Tomaria cuidados extras para que Dalinar e sua família fossem vigiados. Obrigada pelo relatório, disse Kaladin, enfiando a concha no bolso. Retorne e diga a Sigizil que a rota que ele propôs se afasta demais dos acampamentos de guerra. Peça que trace outra rota. Além disso, diga a Teft que preciso que mais homens venham para cá hoje, para render Moashi e Drerry. Os dois estão ficando de plantão por tempo demais ultimamente. Eu mesmo vou proteger Dalinar esta noite. Sugira ao Grão-Príncipe que seria conveniente que sua família inteira estivesse junta para a Grã Tormenta. Se os ventos quiserem, Gon,
disse Lopen, terminando seu último pedaço de chouta. Então ele assoviou, olhando para a área de treinamento. Olha só aquilo ali. Kaladin seguiu o olhar de Lopen. Adolin, tendo deixado o irmão com Zahel, agora estava executando uma sequência de treinamento com sua espada fractal. Graciosamente, ele girava e se retorcia na areia, brandindo a espada em padrões amplos e fluidos. Em um fractário experiente, a armadura nunca parecia desajeitada, imponente, resplandecente. Ela se adaptava à forma do usuário. A armadura de Adolin refletia o sol, enquanto ele fazia movimentos amplos com a espada, movendo-se de uma postura para a seguinte. Kaladin sabia que era só uma sequência de aquecimento, mais impressionante do que funcional. Nunca se veria algo assim no campo de batalha, embora muitas das posturas e golpes individuais representassem movimentos práticos. Mesmo sabendo disso, Kaladin teve que se livrar de um sentimento de fascínio. Fractários de armadura pareciam inumanos quando lutavam, mais como arautos do que homens. Ele pegou Sil sentada na beira do telhado acima de Adolin, contemplando o rapaz. Ela estava distante demais para que Kaladin pudesse identificar sua expressão. Adolin concluiu seu aquecimento com um movimento em que caía sobre um joelho e enfiava sua espada fractal no chão. Ela afundou até o meio da lâmina, depois desapareceu quando ele a soltou. Eu já ouvi invocar aquela espada antes, disse Kaladin. Sim, Gancho, no campo de batalha, quando salvamos o seu traseiro miserável de Sadeias. Não, antes disso, respondeu Kaladin, lembrando-se de um incidente com uma prostituta no acampamento de Sadeias. Ele salvou uma pessoa que estava sendo maltratada. Então talvez ele não seja tão ruim assim, sabe? Pois é, de qualquer modo, vá logo e trate de enviar a equipe de reposição. Lopen fez uma saudação, chamando Shen, que estava cutucando espadas de treinamento ao longo do muro do pátio. Juntos, eles foram embora cumprir a tarefa. Kaladin fez sua ronda, verificando como estavam Moash e os outros antes de caminhar até onde Renarin estava sentado, ainda de armadura, no chão diante de seu novo mestre. Zahel, o fervoroso com olhos de ancião, estava sentado em uma postura solene que constatava com sua barba desgrenhada. Você vai precisar reaprender a lutar, usando essa armadura. Ela muda a maneira como um homem pisa, agarra e se move. Renarin baixou os olhos. Era muito estranho ver um homem usando óculos naquela armadura magnífica. Eu não preciso reaprender a lutar, mestre. Eu nunca aprendi em primeiro lugar. Zahel grunhiu. Isso é ótimo. Significa que não vou ter que desfazer velhos maus hábitos. Sim, mestre. Vamos começar com algo fácil, então. Prosseguiu Zahel. Há alguns degraus naquele canto ali. Suba até o telhado da área de duelo. Depois salte lá de cima. Renarin levantou os olhos bruscamente. Saltar? Eu sou velho, filho. Ficar me repetindo faz com que eu coma a flor errada. Kaladin franziu o senho e Renarin inclinou a cabeça. Depois, olhou para o capitão confuso. Kaladin deu de ombros. Comer o quê? Indagou Renarin. Significa que fico irritado, ladrou Zahel. Vocês não têm expressões apropriadas para nada. Vá. Renarin se levantou de um salto, chutando areia e saiu apressado. Seu elmo, filho! Gritou Zahel. Renarin parou, então voltou desajeitadamente e agarrou o elmo, quase caindo de cara no chão com o movimento. Ele girou desequilibrado e correu desajeitadamente até as escadas. Quase se chocou com um pilar no caminho. Kaladin riu baixinho. Ah, e você acredita que se sairia melhor na sua primeira vez usando uma armadura fractal, guarda-costas? Questionou Zahel. Eu duvido que esqueceria meu elmo, respondeu Kaladin, colocando a lança no ombro e se esticando. Se Dalinar Kholin pretende fazer os outros grão-príncipes andarem na linha, acho que vai precisar de fractários melhores que este. Ele deveria ter escolhido outra pessoa para aquela armadura. Como você? Raios, não, respondeu Kaladin, talvez de modo veemente demais. Sou um soldado, Zahel. Não quero nada com fractais. O garoto é muito simpático, mas não confiaria homens ao comando dele, muito menos uma armadura que poderia manter um soldado muito melhor vivo em campo. Só isso. Ele vai te surpreender, replicou Zahel.
Cheguei para ele com o discurso de eu sou seu mestre e você vai fazer o que eu mandar, e ele realmente prestou atenção. Todo soldado escuta isso no primeiro dia. Às vezes, eles prestam atenção. Isso não é nada incomum. Se você soubesse quantos moleques olhos claros mimados de 10 anos passaram por aqui, acharia incomum. Eu pensei que um rapaz de 19 anos como ele seria insuportável. Não o chame de garoto, garoto. Ele provavelmente tem quase a mesma idade que você, e é filho do humano mais poderoso neste... Ele se interrompeu quando o som metálico vindo de cima do edifício anunciou Renarin Collin, correndo e se jogando no ar, as botas raspando contra o telhado de pedra. Ele voou 3 metros ou mais sobre o pátio. Fractários experientes podiam fazer muito melhor, antes de afundar como uma enguia celeste moribunda e se esborrachar na areia. Zahel olhou para Kaladin, levantando uma sobrancelha. — O que foi? Perguntou Kaladin. Entusiasmo, obediência, sem medo de parecer tolo. Disse Zahel. Eu posso ensiná-lo a lutar, mas essas qualidades são inatas. Esse rapaz vai se sair bem. Contanto que ele não caia em cima de ninguém, comentou Kaladin. Renarin se levantou. Ele olhou para baixo, como se estivesse surpreso por não ter quebrado nada. Vai e faça de novo, instruiu Zahel. Dessa vez, mergulhe de cabeça. Renarin assentiu, depois virou-se e trotou para a escadaria. Você quer que ele tenha confiança na proteção da armadura, disse Kaladin. Parte de usar uma armadura é saber os seus limites, respondeu Zahel, voltando-se para Kaladin. Além disso, quero que ele se mova com ela. De qualquer modo, ele está prestando atenção, e isso é bom. Ensiná-lo será um verdadeiro prazer. Você, por outro lado, é outra história. Kaladin levantou a mão. Obrigado, mas não. Vai recusar uma oferta de treinar com um mestre de armas pleno? Indagou Zahel. Posso contar em uma das mãos o número de olhos escuros que vi receber essa oportunidade. Sim, bem, já passei por isso de ser o novo recruta. Sargentos gritando comigo, trabalhar até cansar, marchar horas sem fim. De verdade, estou bem. Não é a mesma coisa de jeito nenhum, disse Zahel, acenando para um dos fervorosos que estavam passando. O homem carregava uma espada fractal com protetores metálicos sobre o fio da lâmina, uma daquelas que o rei havia fornecido para treinamento. Zahel pegou a espada fractal do fervoroso, segurando-a. Kaladin apontou para ela com o queixo. O que é isso na espada? Ninguém sabe ao certo, respondeu Zahel, fazendo floreios com a espada. Se você cobre o fio da espada com esse material, ele se adapta à forma da arma, tornando-a cega e segura. Se você retira, ele se quebra, de modo surpreendentemente fácil. É inútil sozinho em uma luta, mas é perfeito para treinamento. Kaladin grunhiu. Alguma coisa criada muito tempo atrás, para uso em treinamento? Zahel inspecionou a espada fractal por um momento. Depois, apontou-a diretamente para Kaladin. Mesmo com ela cega, mesmo sabendo que o homem não ia realmente atacá-lo, Kaladin sentiu um momento imediato de pânico. Uma espada fractal. Aquela ali tinha uma forma esguia e fina, com um guarda-mão largo. Os lados planos da lâmina estavam marcados com os 10 glifos fundamentais. Tinha um palmo de largura e cerca de 1,80 m de comprimento, mas Zahel a segurava com uma das mãos e não parecia desequilibrado. Niter, disse Zahel. O quê? Perguntou Kaladin, franzindo o senho. Ele era o chefe da guarda cobalto antes de você. Era um bom homem e um amigo. Ele morreu, mantendo vivos os homens da casa Collin. Agora você tem a mesma danação de trabalho, e vai ser difícil ser metade tão bom quanto ele. Eu não vejo que isso tenha a ver com você agitando uma espada fractal na minha direção. Qualquer pessoa quer enviar assassinos atrás de Dalinar, ou de seus filhos, será poderoso, disse Zahel. Terá acesso a fractários. É isso que você vai enfrentar, filho. Vai precisar de muito mais treinamento do que a prática que um campo de batalha oferece a um lanceiro. Já lutou contra um homem brandindo uma arma como essa? 1 ou 2 vezes, disse Kaladin, relaxando contra o pilar mais próximo. Não minta para mim.
Não estou mentindo, respondeu, enfrentando o olhar de Zahel. Pergunte a Adolin sobre a situação de que livrei seu pai há algumas semanas. Zahel baixou a espada. Atrás dele, Renarin mergulhou de cara do telhado e se estatelou no chão. Ele grunhiu dentro do elmo, rolando de costas. Seu elmo vazava luz, mas ele parecia bem. Muito bem, príncipe Renarin, gritou Zahel sem olhar para ele. Agora, salte mais algumas vezes e veja se consegue cair de pé. Renarin se levantou e partiu tilintando. Muito bem, então, disse Zahel, fazendo um movimento amplo com a espada fractal. Vamos ver o que você sabe fazer, garoto. Convença-me a deixá-lo em paz. Kaladin nada disse, apenas levantou a lança e entrou em uma postura defensiva, um pé para trás, outro na frente. Segurava a arma com a base para a frente em vez da ponta. Ali perto, Adolin treinava com outro dos mestres, que estava usando a segunda espada do rei e uma armadura. Como aquilo ia funcionar? Se Zahel acertasse a lança de Kaladin, eles fingiriam que ele havia sido cortada? O fervoroso se aproximou rápido, levantando a espada com as duas mãos. A calma e o foco familiares da batalha envolveram Kaladin. Ele não inspirou luz das tempestades. Precisava ter cuidado para não depender demais dela. Cuidado com essa espada fractal, pensou, dando um passo à frente, tentando invadir o alcance da arma. Ao lutar com o fractário, todo o foco era na espada, a espada que nada podia deter, a espada que não só matava o corpo, como também cortava a própria alma. A espada... Zahel deixou a arma cair. Ela atingiu o chão enquanto Zahel entrava na guarda de Kaladin. Ele estava concentrado demais na arma, e embora tenha tentado colocar a lança em uma posição de ataque, Zahel se contorceu e enterrou o punho no seu estômago. O soco seguinte, no rosto, jogou Kaladin no chão da área de treinamento. Kaladin rolou imediatamente, ignorando os esprenos de dor surgindo da areia. Ficou de pé, a visão oscilando. Ele sorriu. Belo movimento. Zahel já estava voltando, a espada recuperada. Kaladin recuou na areia, a lança ainda apontada, mantendo distância. Zahel sabia usar uma espada. Ele não lutava como Adolin, menos golpes amplos, mais movimentos cortantes, rápido e furioso. Ele perseguiu Kaladin pela lateral da área de treinamento. Ele vai se cansar se continuar fazendo isso, disseram os instintos de Kaladin. Mantenha-o em movimento. Depois de um circuito quase completo ao redor do terreno, Zahel desacelerou sua ofensiva e passou a rodear Kaladin, procurando uma abertura. Você estaria em apuro se eu estivesse com uma armadura, disse Zahel. Eu seria mais rápido e não me cansaria. Você não está com uma armadura. E se alguém vier atrás do rei usando uma? Usarei uma tática diferente. Zahel grunhiu enquanto Renarin caiu no chão ali perto. O príncipe quase conseguiu aterrissar de pé, mas tropeçou e caiu de lado, deslizando na areia. Bem, se essa fosse uma tentativa real de assassinato, eu também usaria táticas diferentes. Ele disparou na direção de Renarin. Kaladin praguejou, correndo atrás de Zahel. Imediatamente, o homem reverteu o movimento, derrapando até parar na areia e girando para atacar Kaladin com um poderoso golpe de duas mãos. A investida acertou a lança de Kaladin, fazendo ressoar um nítido craque pela área de treinamento. Se a espada não estivesse com um protetor, ela teria cortado a lança em duas e talvez arranhado o peito de Kaladin. Um fervoroso, atento, jogou para Kaladin metade de uma lança. Eles estavam esperando que sua lança fosse cortada e queriam imitar um combate real o máximo possível. Ali perto, Moash havia chegado, com um ar preocupado, mas foi interceptado por vários fervorosos que explicaram a situação. Kaladin olhou de volta para Zahel. Em uma luta real, eu poderia ter alcançado o príncipe a essa altura, disse o homem. Em uma luta real, eu poderia ter apunhalado você com metade de uma lança quando pensasse que eu estava desarmado, replicou Kaladin. Eu não teria cometido esse erro. Então vamos ter que imaginar que eu não teria cometido o erro de deixá-lo se aproximar de Renarin. Zahel sorriu. Parecia uma expressão perigosa no seu rosto. Ele deu um passo à frente e Kaladin compreendeu.
Não haveria recuos ou desvios dessa vez. Kaladin não teria essa opção se estivesse protegendo um membro da família de Dalinar. Em vez disso, precisava tentar fazer o melhor para matar aquele homem. Isso significava um ataque. Uma luta prolongada a curta distância favorecia Zahel, já que Kaladin não poderia desviar de uma espada fractal. A melhor aposta seria atacar rápido e tentar acertá-lo logo. Kaladin disparou, então se jogou de joelhos, deslizando pela areia sob o ataque de Zahel. Isso o deixaria perto e... Zahel chutou Kaladin no rosto. Com a visão embaçada, ele golpeou a perna de Zahel com sua lança falsa. A espada fractal do homem desceu 1 segundo depois, parando onde o ombro de Kaladin se juntava ao pescoço. Você está morto, filho. Você tem uma lança atravessando sua perna, disse Kaladin ofegante. Não vai perseguir Renarin desse jeito. Eu venci. Você continua morto, grunhiu Zahel. Meu trabalho é impedir você de matar o Renarin. Com o que acabei de fazer, ele escaparia. Não importa se o guarda-costas morre. E se o assassino tiver um amigo? Perguntou outra voz atrás dele. Kaladin voltou-se para ver Adolin, de armadura completa e com a ponta da espada fractal enfiada no chão diante dele. Havia removido o elmo que segurava com uma das mãos, enquanto a outra descansava sobre a guarda da espada. E se forem 2 assassinos, carregadorzinho? Indagou Adolin com um sorriso zombeteiro. Conseguiria lutar com 2 fractários ao mesmo tempo? Se eu quisesse matar meu pai ou o rei, não mandaria apenas um. Kaladin se levantou, girando o ombro na articulação. Ele encontrou o olhar de Adolin, tão condescendente, tão seguro de si, babaca arrogante. Muito bem, disse Zahel. Tenho certeza de que ele entendeu seu argumento, Adolin. Não precisa... Kaladin se lançou contra o jovem príncipe e pensou ouvir Adolin dando uma risadinha enquanto vestia o elmo. Alguma coisa fervilhou dentro dele. O fractário sem nome que havia matado tantos dos seus amigos. Sadeias, sentado como um rei de armadura vermelha. Amaran, com as mãos em uma espada manchada de sangue. Kaladin gritou enquanto a espada fractal de Adolin, sem protetores, veio em sua direção em um dos cuidadosos golpes amplos da sessão de prática do rapaz. Kaladin se deteve, levantando a meia lança e deixando a espada passar bem diante dele. Então, deu um tapa com a lança na parte traseira da espada, jogando a pegada de Adolin para o lado e estragando a sequência dele. Kaladin avançou e jogou o ombro contra o príncipe. Foi como se chocar contra uma parede. A dor explodiu em seu ombro, mas o impulso, junto com a surpresa do seu golpe pesado, desequilibraram Adolin. Os 2 cambalearam para trás, e o fractário desabou no chão com um estrondo e um grunhido de surpresa. Renarin fez um estrondo uníssono, caindo no chão ali perto. Kaladin levantou sua meia lança como um punhal para enfiá-la na placa facial de Adolin. Infelizmente, o príncipe havia dispensado sua espada ao cair. O rapaz enfiou uma manopla sob Kaladin. Kaladin baixou sua lança em um golpe. Adolin o empurrou com a mão. O golpe de Kaladin não fez contato. Em vez disso, ele se viu voando, jogado com toda a força, aumentada pela armadura de um fractário. Debateu-se no ar antes de atingir o chão a 2,5 metros de distância. A areia arranhando seu flanco. O ombro com que atingira Adolin sofrendo outro lampejo de dor. Kaladin ofegou. Idiota! Gritou Zahel. Kaladin grunhiu, rolando o corpo, sua cabeça rodava. Você poderia ter matado o garoto. Ele estava falando com Adolin em algum lugar muito distante. Ele me atacou. A voz de Adolin soou abafada pelo elmo. Você o desafiou, criança estúpida. A voz de Zahel estava mais próxima. Então foi ele que pediu. Dor. Alguém ao lado de Kaladin. Zahel? Você está usando uma armadura, Adolin. Sim, era Zahel ajoelhado sobre ele, cuja visão se recusava a voltar ao foco. Não se joga um parceiro de treinamento sem armadura como se ele fosse um saco de gravetos. O seu pai o ensinou a se comportar melhor do que isso. Kaladin inspirou bruscamente e se forçou a abrir os olhos. Luz das tempestades da bolsa em seu cinto preencheu. Não muita. Não deixe que eles vejam. Não deixe que tirem isso de você. A dor desapareceu.
seu ombro se reencaixou. Ele não sabia se estava quebrado ou apenas deslocado. Zahel soltou um grito de surpresa quando Kaladin se levantou e correu rumo a Adolin. O príncipe recuou desajeitadamente, a mão estendida para o lado, obviamente invocando sua espada. Kaladin chutou para cima sua meia lança caída, levantando areia. Então agarrou-a no ar, aproximando-se. Naquele momento, sua força se esgotou. A tempestade dentro dele fugiu sem aviso, e ele cambaleou, ofegando com a dor que havia voltado ao seu ombro. Adolin segurou-o pelo braço com sua manopla. A espada fractal do príncipe se formou na outra mão. Mas no mesmo instante, uma segunda espada deteve-se no pescoço de Kaladin. "Você está morto", disse Zahel por trás, segurando a espada contra a pele dele. "De novo?" Kaladin afundou no meio da área de treinamento, deixando cair sua meia lança. Estava completamente esgotado. O que havia acontecido? "Vá ajudar o seu irmão com os saltos", ordenou Zahel a Adolin. Porque ele podia mandar nos príncipes? Adolin partiu e Zahel se ajoelhou ao lado de Kaladin. "Você não recua quando alguém o ataca com uma espada. Realmente já lutou com fractários, não é mesmo?" "Lutei." "Então tem sorte de estar vivo", disse Zahel, verificando o ombro de Kaladin. "Você tem tenacidade, ao ponto da estupidez. Está em boa forma e pensa bem em uma luta. Mas você mal sabe o que está fazendo contra fractários." O que ele podia dizer? Zahel estava certo. Era arrogância dizer o contrário. 2 lutas, 3, contando aquela ali, não o tornavam um especialista. Ele fez uma careta quando Zahel cutucou um tendão dolorido. Mais esprenos de dor no chão. Estava dando trabalho para eles hoje. "Nada quebrado aqui", disse Zahel com um grunhido. "Como estão suas costelas?" "Estão bem", respondeu Kaladin, deitado de costas na areia, olhando para o céu. "Bem, não vou forçá-lo a aprender", disse Zahel se levantando. "Não acho que possa forçá-lo, na verdade." Kaladin fechou os olhos com força. Sentia-se humilhado, mas por que deveria? Já havia perdido lutas de treinamento antes. Isso acontecia o tempo todo. "Você me lembra muito ele", comentou Zahel. "Adolin também não me deixava ensiná-lo, não de início." Kaladin abriu os olhos. "Não pareço nada com ele." Zahel soltou uma gargalhada, então se levantou e foi embora, rindo, como se houvesse escutado a piada mais engraçada do mundo. Kaladin continuou deitado na areia, olhando para cima rumo ao profundo céu azul, ouvindo os sons dos homens treinando. Por fim, Sil voou até ele e pousou no seu peito. "O que aconteceu?" perguntou Kaladin. "A luz das tempestades escorreu toda. Eu senti ela partir." "Quem você estava protegendo?" indagou Sil. Eu estava praticando luta, como pratiquei com Scar e Rocha nos abismos." Era realmente isso que estava fazendo? Ele não sabia. Ficou ali deitado, fitando o céu, até que recuperou o fôlego e obrigou-se a se levantar com um grunhido. Ele limpou a poeira da roupa. Então, foi verificar como estavam Moash e os outros guardas. Durante a caminhada, inspirou um pouco de luz das tempestades, e dessa vez funcionou, lentamente curando seu ombro e aliviando seus ferimentos. Os ferimentos físicos, pelo menos.